seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. A Joana tem 34 anos e estava triste naquele dia na consulta com a sua médica de família. Tinha tido um abortamento espontâneo há 10 semanas. Se calhar a culpa também foi minha, pois tomei a pílula durante tantos anos seguidos até engravidar. No hospital disseram-me que isso pode ter contribuído para isto que me aconteceu. Caros colegas, neste contexto, qual a vossa opinião? A contracepção oral combinada prévia à gravidez aumenta o risco de abortamento ou até diminui esse risco ou não aumenta nem diminui esse risco? Este quiz vem a propósito de um estudo interessante realizado por uma equipa de colegas e investigadores da Universidade de Boston e publicado recentemente no BMJ Medicine e que teve como objetivo avaliar a associação entre o uso de contraceptivos antes da gravidez e a ocorrência de abortamento espontâneo. Este tema é pertinente porque subsistem algumas dúvidas sobre este tema. Por um lado, há estudos que revelam que a interrupção da contracepção hormonal se possa associar, em alguns casos, a um atraso no regresso à fertilidade que pode ir até aos 8 ciclos. Por outro lado, não se dispõe de muita evidência sobre o potencial impacto dos contraceptivos no outcome da gravidez ou nos abortamentos do primeiro trimestre, e alguns estudos até apontam no sentido de um possível efeito protetor, no sentido em que se verificou nesses estudos, nas mulheres com uso prévio de contraceptivo hormonal, uma incidência menor de abortamento do que nas mulheres sem o uso prévio de contraceptivo hormonal. Outro aspecto pertinente é também o de dispormos de escassa evidência sobre a associação do abortamento espontâneo com a utilização pré-concepcional de outros métodos contraceptivos, nomeadamente os contraceptivos hormonais de longa duração. Vamos então descobrir mais pormenores sobre este estudo. Trata-se de um estudo de coorte prospectivo. Foram incluídas neste estudo 13.460 mulheres com idades entre os 21 e 45 anos, que estavam a planear uma gravidez. Destas, 8.899 mulheres engravidaram e foram recolhidos dados de cada uma das participantes sobre a sua história contraceptiva, antecedentes ginecológicos e obstétricos, abortamentos espontâneos e potenciais fatores de confundimento durante a pré-conceição e a gravidez. O outcome primário, o marcador primário do estudo foi abortamento espontâneo até às 20 semanas de gestação. Em relação, então, aos resultados, aqui vai a principal conclusão. A utilização prévia de contraceptivos orais combinados ou contraceptivo prostativo ou dispositivos intrauterinos hormonais, dispositivos intrauterinos de cobre, anéis vaginais, implantes cutâneos ou métodos naturais não se associou a uma maior incidência de abortamento espontâneo em comparação com a utilização de métodos barreira. As participantes que tinham utilizado mais recentemente, antes de engravidar, contraceptivos transdérmicos ou contraceptivos injetáveis tiveram uma incidência superior de abortamento espontâneo em comparação com as utilizadoras de métodos barreira. Mas temos aqui uma ressalva. Dado o reduzido número de participantes que utilizaram estes métodos contraceptivos transdérmicos ou os injetáveis, esta conclusão deve ser interpretada com alguma reserva e
serão necessários estudos adicionais para verificar se a mesma é ou não confirmada. Então, em resumo, a utilização antes da gravidez da maioria dos contraceptivos, incluindo a contracepção oral combinada, ou seja, a vulgar pílula, numa linguagem mais popular, não se associa a um maior risco de abortamento espontâneo. Em relação ao nosso quiz, de acordo com este estudo, a contracepção oral combinada prévia à gravidez não aumenta nem diminui o risco de abortamento. E desta forma, a médica de família da Joana poderia também tranquilizá-la por mais esse motivo. Não havia qualquer racionalidade para o seu sentimento de culpa. Estudos como este também nos dão mais segurança a nós e às nossas pacientes e às nossas famílias nas escolhas que têm que fazer relativas ao seu planeamento familiar. Caros colegas, com este episódio partilhamos o link de acesso ao estudo original. Muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. Terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.